Bem-vindo, bem-vindas a mais um Café com Execução. Estamos aqui em mais uma semana, segunda-feira, 7h47 da manhã, compartilhando conhecimento com vocês para vocês executarem. Essa semana a gente vai falar do assunto que é muito bacana, a série A Ciência das Vendas, né? Tudo a ver com vendedores vencedor. A gente gosta de execução, mas vendas está correndo na veia aqui, então vendas é muito bom. A gente vai falar da ciência das vendas. Vendas não é acaso, vendas não é uma coincidência, né? Vendas não é dom, vendas não é talento, vendas é processo. E você já é nosso aluno aí, então já sabe, tem que pegar papel, pega a caneta, papel, caneta e o café, que vai começar aí o Café com Execução. Convida quem você sabe que trabalha com vendas, empresários, para participar junto. Quando você convida alguém, você executa, você também se torna um executor quando você está convidando alguém. E isso também transparece para outra pessoa. Nossa, ele está executando, eu vou executar. E a gente fortalece a comunidade de executores, que é isso que a gente quer aqui, mais gente executando, mais gente tendo resultado. O episódio de hoje, 22 da série, né? Chegamos ao episódio 22, gente. É um mal barato. Achei que no início que ia dar 10, 12 episódios. Estamos no episódio 22 e vamos seguindo firme e forte, segunda a sexta-feira, 7h47 da manhã. Você não tem um problema de vendas, você tem um problema de conversão. A maioria das vezes, quando a gente vai fazer o decide nosso diagnóstico, a gente conversa com empresários, eles falam que tem um problema de vendas. Quando a gente desce e vai olhar mesmo o modelo dele de vendas, a gente observa que o problema não está na etapa que ele viu, está na etapa anterior. Nunca é a etapa que ele viu, está na etapa anterior. Mas aí, por que tem esse padrão? Não é a etapa que a pessoa vê, é a etapa anterior. Porque normalmente ele está dentro do processo, então ele não enxerga tudo. Veja um jogador de futebol, um cara que está jogando na frente lá, o atacante, ele não sabe como está posicionado o zagueiro do time dele, do próprio time. Porque ele está com foco em fazer gol, ele está com foco em trazer resultado, ele não está com foco em defender, então ele não sabe como está o zagueiro. A mesma coisa acontece quando você olha o sistema dentro do sistema. E aí, quando o faturamento cai, o faturamento cair é um resultado de uma ação. O faturamento caiu porque as vendas não estão acontecendo. As vendas não estão acontecendo, aí vem o que a maioria dos empresários fala. Eu estou precisando de mais clientes, eu estou precisando de mais contatos, eu estou precisando investir mais em marketing, eu estou precisando de investir mais em tráfego, estou precisando de abrir um novo canal, ou seja, aparecer mais para ser visto mais, e sendo que eu estou sendo mais visto, eu acredito que eu vou vender mais. Isso é um pensamento muito fraco para quem faz análise de dados, né? Então, aqui no livro Execução Comercial na Prática, a gente faz, vendedor vencedor, execução comercial na prática, a gente faz análise de dados. Quando a gente faz análise de dados, a gente vai olhar qual é o real motivo dessa queda nas vendas, tá? O real motivo, e não um motivo superficial. Senão você vai tratar o sintoma e não vai tratar o problema, tá? Então, eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma, o problema é outra coisa. Eu tô com coriza. Coriza é o sintoma. O problema é outra coisa. Então, a mesma coisa. As vendas caíram. Eu vou aumentar a quantidade de pessoas falando. Não é verdade que você aumentando a quantidade de pessoas, você vai aumentar as vendas. Mas antes de eu evoluir aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Se o seu problema não for falta de clientes, qual que é o seu problema? Então, vamos lá. Meu problema não é falta de clientes. Então, eu vou assim, ó. O que acontece depois que os clientes chegam para você? Eu estou falando clientes, eu não estou falando em contatos, tá bom? Então, primeiro ponto é olhar a base de clientes que você já tem, ok? Então, vou pegar aqui, ó, vou desenhar para vocês que a gente vai fazer junto. Então, existe aqui, ó, os clientes, tem um funil de vendas aqui, fazer um funil de vendas aqui, ó.
ficou bem claro o funilzinho de vendas. Aqui embaixo, ó, tem os clientes que já compraram de você. Alguns clientes que já compraram de você. E aqui tem pessoas que nem te conhecem ainda, certo? Aqui no meio tem gente que está levantando necessidade, tem gente que está vendo proposta, tem gente que está negociando, tem várias etapas aqui nesse funil. Mas quando o cliente chega aqui embaixo e já comprou de você, que ele já pagou para você pelo menos uma vez, o que acontece? O que acontece com esse cliente? Você vende para ele, esquece que vendeu? Se você vende para ele, esquece que vendeu, você tem um problema que não é de conversão, é de upsell, é de aumentar as vendas para esse cliente que já comprou de você. É vender de novo para quem já comprou de você. Não é trazer novos clientes, certo? Você não precisa de novos clientes. Primeiro você precisa manter a base ativa, as pessoas comprando de você de maneira consistente. Então, antes de você pensar em investir em tráfego, antes de você pensar em investir em novos canais, você tem que olhar para a sua base de clientes, olhar para a base e falar assim, eles estão consumindo todos os produtos que eu tenho, tudo que eu posso vender para eles eu estou vendendo? Vou dar um exemplo para você agora aqui, vai ficar bem claro para você. Imagina que você chegou e comprou uma caneta e eu sou uma loja que vendo brindes. Aí eu vou falar assim, ó, olha, você vai comprar essa caneta, qual a sua... o que você vai fazer com essa caneta? Ah, eu vou dar de brinde para o meu cliente. Putz, que legal! Aqui a gente faz a caneta, aqui a gente faz a caneca, aqui a gente faz uma agenda. Se não fosse um livro, poderia ser uma agenda. Aqui a gente faz... onde vai o sistema vencedor que eu vou pegar aqui para vocês. Essa aqui é a caixa do sistema vencedor. Aqui a gente faz a caixa surpresa para o cliente para reconhecer esse cliente. Aqui a gente faz placa, porta-retrato. Então, existem várias coisas que essa empresa de brindes, camiseta, pode fazer para mim. Então, como ela sabe que tem várias coisas que ela pode fazer, ela vai me ativar na base. Por que ela vai fazer isso? Lembra? A função do nosso empresário são só duas. Uma é reduzir custo e outra aumentar o faturamento, aumentar lucro. Quando você vende na base, o seu CAC, o custo de aquisição de cliente, é zero. Zero, porque o cliente já está na base. Então, você vai vender sem precisar investir em tráfego, sem precisar investir em buscar novos clientes. E isso vai fazer a sua venda ficar mais barata. Se a pessoa já conhece de você e já comprou, então ela já sabe da sua qualidade. Então, uma pessoa que já conhece, já comprou e sabe da sua qualidade, ela tende a comprar mais ou menos? Ela tende a comprar mais, porque ela já sabe quem é você e que você faz um produto de qualidade. Então, você pode aumentar o lucro. Você diminui a despesa de vendas e aumenta o lucro quando a gente está falando que você está vendendo na base. Olha só como vender na base é muito melhor, certo? Esse é um dos pontos que você vai atacar, mas tem um outro ponto que poucas pessoas percebem, e eu vou falar para você agora, então pega papel e caneta que é importante. Imagina que você tem a empresa A e a empresa B. Empresa A e empresa B. As duas vendem caneca, tá bom? As duas vendem caneca, aqui, ó. Caneca do Café com Execução. Então, a empresa A recebe 100 interessados lá no WhatsApp. E a empresa B também, 100 interessados no WhatsApp. Só que a empresa A, ela converte desses 100, ela vende para 10 clientes. Tá bom? 100 que conversou, 10 comprou. A empresa B, ela de cada 100 que ela ela vende para 20. Quer dizer que a taxa de conversão da empresa B, que vende 20, é o dobro da empresa A, que vende 10. Então, ela é uma máquina de vendas que é muito mais eficiente. Ela é 2 vezes mais eficiente do que a primeira. E aí, vamos entender por que ela é 2 vezes mais eficiente. O que acontece com a empresa B, que ela vende 2 vezes mais que a empresa A, se ela vende o mesmo produto, eu vou considerar que é o mesmo produto, o mesmo preço, no mesmo local, mesma região, tá bom? Ok? Tudo igual, igualzinho. Uma recebe 100, a outra recebe 100, uma vende para 20 e a outra vende para 10.
O que muda de uma empresa para outra? Se o material é mesmo, a qualidade é a mesma, a questão de conteúdo, né? O quanto cabe é o mesmo, é tudo idêntico. O que muda de uma para outra? O processo de vendas. Processo de vendas. E aí, quando você entende que é um processo, você vai olhar as etapas de vendas. Então, veja lá, a empresa A recebe 100 clientes e ela vende para 10, só que quando o cliente chama ela no WhatsApp, ela leva 20 minutos para responder. Ou seja, o tempo de resposta é muito demorado. A empresa B, que recebe 100 e vende para 20, ela responde em 1 minuto. Em 1 minuto ela já começa a conversar com esse cliente. Então ela vende mais, não é porque ela é melhor, ela vende mais porque ela responde mais rápido. Então não adianta eu trazer mais gente, porque se eu trouxer mais gente, trouxer 200 pessoas para a empresa A e 200 para a empresa B, a empresa A tende a vender menos que 10 ainda, vai cair a taxa de conversão, porque as pessoas não gostam de esperar. Ela vai trazer 200 e vai vender para 15. A empresa B é capaz de 200 ela vender para 30. Por quê? Porque eu aumentei o volume sem ter uma preparação para a equipe absorver aquele volume que eu aumentei. Então, muitas vezes, você trazer mais clientes, mais interessados, é pior para a sua conversão do que você trazer e investir na base de clientes que você tem. Fazer follow-up em cliente que não comprou ainda, em cliente que está em negociação, em cliente que você tentou entrar em contato uma vez só e depois não falou mais com ele. Então é muito melhor você fazer isso do que você trazer novos clientes, porque senão você vai ter mais gente falando mal de você. Aquela empresa demora para responder no WhatsApp, imagina para entregar. Você vai ser mal visto, e se você for mal visto, você tende a ter menos venda. Então não é investindo em marketing que você vai melhorar. Você pode investir, dobrar o seu investimento em marketing e continuar sem crescer. Porque o problema nunca teve na entrada, o problema está na conversão, está no caminho do lead, até do caminho do lead, né? Que é o potencial cliente, o cliente que tem vontade de comprar de você, que entrou em contato. O problema está na velocidade de atendimento desse lead, não está na qualidade do lead, não está no volume do lead, então está no tempo de atendimento. E aí você, sabendo que está no tempo de atendimento, você vai estruturar um jeito, uma forma para que esse atendimento seja mais rápido. Quando esse atendimento for mais rápido, o processo vai ser melhor executado. E aí, se ele for melhor executado, você qualifica mais rápido, você manda uma proposta alinhada ao que o cliente pediu, e aí você faz mais, vai conseguir fazer follow-up em cima da base do que o cliente pediu, e aí você faz mais vendas. Então o problema é o processo, o problema não é a falta de cliente, o problema é o processo. E ele aparece quando você monitora as etapas, quando você tem claro quantas etapas o seu processo de vendas tem. Então, ó, tem a etapa 1 que ele não te conhece, a etapa 2 que ele entrou no WhatsApp, a etapa 3 que você qualificou, a etapa 4 que você mandou a proposta, aí aqui que ele virou cliente. Se você não mede, não tem clareza dessas etapas, você não vai conseguir fazer mais vendas, você vai piorar a situação, você vai gastar dinheiro e vai aumentar o custo de aquisição de clientes, que esse é um erro que muitos empresários cometem. Eles tentar aumentar o faturamento trazendo mais pessoas, e não é isso que eles precisam. E para trazer mais pessoas, eles investem mais dinheiro, eles enfraquecem o caixa, e aí, ainda assim, não faturam mais, faturam a mesma coisa ou até menos. Porque a pergunta mais importante não é o quanto, se eu estou batendo a meta ou não, é quantas oportunidades que eu tive que se transformaram em clientes. Você precisa saber isso na ponta da língua, porque aí, se você sabendo quantas oportunidades você teve e quantos eram clientes, você vai saber qual é a sua conversão, e aí você vai saber quantos clientes você precisa, e aí você vai saber se você está trazendo o volume certo ou não,
E aí você vai saber se você consegue ou não atender mais clientes. Quando você não mede nada disso, você está no escuro na sua operação. Você está sendo refém da sua operação e acaba comprando cada vez mais tráfego, investindo cada vez mais em marketing, sendo que o seu problema é o comercial, que é ineficiente. Então, uma dica prática para você fazer hoje. Você vai pegar uma folha, como essa daqui, uma folha. Agora é a hora de você prestar atenção. Pega uma folha, caneta, né? O cafezinho, pega o cafezinho, você vai precisar tomar um café. E aí você vai marcar. Quantas oportunidades chegaram hoje? Chegaram 50 oportunidades. Legal. Destas 50 oportunidades, quantas viraram propostas? Aí você vai colocar lá, metade, 25 virou proposta. E dessas 25, quantas que fechou em clientes? 5 clientes compraram. Então, a sua taxa de conversão da boca do funil dos 50 que entrou e 5 que você vendeu, você tem uma taxa de 10%. Aí, qual que é uma taxa boa? Qual que é a taxa ruim? Aí muito depende do seu ticket médio, depende de vários fatores. Você vai ter que medir e ver se isso está dando lucro para a sua empresa. Porque se estiver dando lucro para a sua empresa, ela é uma taxa boa e você aumenta. Se não estiver dando lucro, é uma taxa ruim e você melhora o seu processo comercial. Então agora você vai calcular a sua taxa de conversão por etapas, certo? Então aqui, nesse exemplo, 50, 25 e 5, aonde você está perdendo mais cliente? Aqui, de 50 para 25. Aí você vai entender, por que eu estou perdendo aqui 25 clientes? Porque de 25 para 5 você perdeu 20. De 50 para 25 você perdeu 25. Por que eu estou perdendo esse cliente logo no início? Porque eu estou demorando para responder. Então você vai dar um jeito de responder essas pessoas mais rápido. E por isso você vai conseguir aumentar as vendas. Baseado em dados e fatos, em números. E não apenas em achismo. E não apenas naquilo que você acredita. Talvez você está tentando resolver um problema e o problema está errado. Você está resolvendo o problema errado. O problema não era a falta de leads, o problema é o problema de conversão. E agora, eu quero chamar você aqui agora para tocar o sino. Quem sabe do sino, quem sabe que aqui a gente tem 3 perfis de pessoas. Tem os observadores, aqueles que ouvem o que a gente fala, vê o que a gente produz aqui no YouTube e de nada fazem, eles só ouvem. Por isso, eles são ouvidores ou observadores. Eles ouvem, observam a gente aqui como telespectador no YouTube. Tem o outro que é o estudador. Ele até escreve, faz tudo bonitinho na prancheta. Ele entende bonitinho o que tem que fazer. Só que ele não faz. Ele fica parado esperando que as coisas aconteçam. E tem o terceiro tipo que é o executor. É aquele que vai lá e bate o sino. Porque ele executou. Se ele executou, ele tem direito a bater o sino. Então eu vou dar um desafio para você. E você, se executar, vai voltar, clicar no botãozinho aqui. No sininho, vai fazer clicar no emoji do sininho, colocar aqui que você executou. Então, você vai pegar hoje, desafio do executor hoje, você não vai tentar gerar mais oportunidades, você vai tentar converter melhor as oportunidades que você já tem. Então, você vai olhar e vai ver onde que está perdendo e vai ajustar essa alavanca. A alavanca de onde que você está perdendo mais clientes, beleza? Você ajustou essa alavanca e aí você vai ver quantas pessoas você conseguiu vender a mais com relação à semana passada. E aí você vai estar sendo mais produtivo, você não vai estar desperdiçando oportunidades, você vai estar diminuindo o seu custo de aquisição de cliente e aumentando o faturamento, que é tudo que o empresário precisa fazer na empresa. Então, quem mede apenas o faturamento, ele administra o passado, tá? Você está medindo só o faturamento, você está administrando o passado. Quem mede a conversão constrói o futuro. Por isso você precisa medir a conversão. E, obviamente, eu preciso chamar você agora para o nosso Decide. O que é o Decide? O Decide é o nosso diagnóstico, onde a gente senta com você online em 40 minutos e a gente vai medir 6 pontos na sua empresa para saber onde que está o gargalo da execução na sua empresa, o que está impedindo a sua empresa de crescer. Então a gente vai ver o compromisso. O compromisso você clica aqui agora abaixo e vai fazer a sua inscrição
para o Decide e a gente vai agendar essa sessão estratégica. Então é o C, de compromisso. Depois a gente vai ver o M, metas. Depois a gente vai ver o I, indicadores. P, processos. E, execução. A, análise, que é a nossa metodologia para avaliar os clientes. Então, a gente analisa o cliente, sai com um score, você tem um placar, pode até 60 pontos, e aí você, olhando esse placar, você vai entender o que está acontecendo na sua empresa. E aí, se você entendendo o que está acontecendo na sua empresa, você vai sair com um documento, a gente vai dar um documento para você, dizendo qual farol que está vermelho, né? Onde que você tem que prestar atenção, o que você precisa fazer para corrigir. Se fazer sentido, a gente vai apresentar um programa para você, ou a gente vai falar do livro para você, ou a gente vai falar do sistema vendedor-vencedor para você, ou a gente vai falar do programa de aceleração de vendas vendedor-vencedor. Depende do que couber, se for necessário, a gente apresenta para você. Você vai ter a oportunidade de estar mais próximo da gente te acompanhar no dia a dia, beleza? Amanhã, terça-feira, 7h47, a gente vai falar aqui sobre que o funil não mente. O funil não mente. O funil é isso que eu desenhei para você aqui. Você viu o funil de vendas e eu vou te dizer por que ele não mente. E como que você vai entender onde que está preso dinheiro na sua empresa, onde está perdendo dinheiro na sua empresa. Amanhã a gente vai fazer uma análise prática de um funil de vendas, uma análise com todas as etapas, não aqui a gente fala do processo, mas a gente vai falar de análise amanhã. Então, o funil não mente, eu te vejo amanhã às 7h47 da manhã aqui no Café com Execução. Um abraço e até lá.